Pessoal, boa noite. Mais uma aula de tributário. Começou com o professor Rodrigo, eu vim na segunda, agora a terceira aula. O tema hoje é meio bem grande assim, muita regra e muita exceção, então não é algo tão divertido assim. Então vou pedir concentração, depois vocês reestudem, porque essas exceçõezinhas são bem importantes. Vamos tentar terminar tudo nessa aula. Se não for possível, a gente faz uma próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre o sistema constitucional tributário, os limites ao poder de tributação e, finalmente, os impostos estaduais. Vamos lá? Bem, vou passando aqui. Os princípios tributários. Não, peraí, eu passei um slide a mais, perdão. O sistema constitucional tributário é só uma introdução. Acho que vocês já sabem disso a essa altura, que a Constituição ela não cria tributos. A Constituição ela dá competência aos entes federativos para instituir tributos. E então, os entes, com base nessa autorização, fazem os tributos ali definidos pela Constituição. Não podem inventar outros, né? Exatamente isso que está falando aí. Ela delimitou limitações ao poder de tributar por meio de princípios, que é o que a gente vai ver na próxima sessão, imunidades e vedações. Discriminou competências para os entes instituírem os tributos e classificou os tributos em espécies e subespécies, que a gente viu na semana retrasada, né? Que a gente viu todas as espécies tributárias. E ela definiu as regras matrizes, determinando as regras de repartição de receitas tributárias. Repartição de receitas tributárias a gente não vai ver, não está no programa de tributário, é mais uma questão de financeiro, né? E sobre regras matrizes, a doutrina chama de regra matriz o desenho constitucional dos tributos. Então, aqui na aula, por exemplo, o ICMS é um tributo muito complexo. Dizem que é o tributo mais complexo do mundo. Eu devo acreditar nessa informação, porque realmente tem muito detalhe. Só que eu vou focar na Constituição, senão a gente demoraria mais de 2 meses para falar sobre ICMS. Eu acho que eu nem teria competência para tanto. Eu só preciso fazer um disclaimer sobre a semana retrasada. Lembra que eu falei sobre taxa? Que existia a taxa sobre serviço, que o que a gente falou sobre a diferença entre taxa e preço público, que a maioria da doutrina fala que, eu estou fazendo só um parêntese em relação à aula passada, a maioria da doutrina fala que você faz a cobrança mediante taxa de um serviço público se esse serviço fosse obrigatório, compulsório, não era isso? E seria mediante preço público, ou tarifa, é sinônimo, se não fosse obrigatório, se fosse algo negocial. Daí a gente viu, inclusive, que o Supremo usou esse conceito em relação aos pedágios. Falou, olha, o pedágio, você não é obrigado a pegar o pedágio, é um pouco contestável, mas foi isso que o Supremo definiu e por isso que falou que era tarifa. Daí eu não sei se vocês lembram que eu me questionei sobre o serviço de água e esgoto. Vocês lembram que eu falei? Que o serviço de água e esgoto, pela lei de saneamento, é obrigatório. Artigo 45, não me lembro mais o número da lei. E levantei essa dúvida. Daí eu pesquisei um pouco mais sobre o assunto e o Supremo já decidiu sobre essa questão. Não decidiu da melhor maneira em termos acadêmicos, né? Eu vou explicar por quê. Na verdade, minha pesquisa começou sobre o STJ. Eu fui vendo que o STJ pacificou o tema, só que daí o STJ fala, olha, conforme o julgado tal foi pacificado o tema. Daí você vai no julgado tal, e o julgado tal se refere ao julgado X. O julgado X se refere ao Y, o Y ao Z, e assim vai. É aquela jurisprudência, parece aquelas bonequinhas russas, sabe? Que você vai abrindo, você acha que vai ter alguma coisa, não vai ter. Daí no final,
a decisão definitiva da STJ era um embargo de divergência, que parece que uma turma julgava que deveria ser taxa e outra turma falava que era tarifa. Não vou lembrar se era o primeiro ou a segunda. E nesse margem de divergência falaram, não, é taxa. Por que é taxa? Porque o Supremo fala que... Desculpa, é tarifa. Por que é tarifa? Ah, porque o Supremo já falou que é tarifa. Né? Fui lá, meu julgamento do Supremo. Né? O primeiro, é tarifa porque a gente julga como tarifa desde o julgamento X, e o X falou do Y, que falou do Z, enfim. Nunca enfrentava realmente o argumento, sempre fazia uma justificativa por remissão. Mas aí eu cheguei a esse primeiro julgado, depois eu vou mandar para vocês essa pesquisa no WhatsApp. E o que dizia esse julgado? De 63, antes mesmo do CTN, e falava que era tarifa, por quê? Era tarifa porque era um serviço delegável. Não falava absolutamente nada sobre essa questão que é um serviço obrigatório ou não. Então, enfim, para fins de prova, talvez uma prova oral, uma segunda fase, vocês meio que lembrem essa questão da jurisprudência. Para STJ, para STF, serviço de água e esgoto é mediante tarifa. E o pedágio também. Mas o conceito doutrinário, amplamente... doutrina, você sabe, também vai achar para tudo que é lado. Mas majoritariamente se diz que para ser mediante tarifa, não tem que ter a obrigatoriedade. Tá bom? Só fiz esse recorte que eu tinha esquecido de falar. Era para falar antes de começar a aula. Mas enfim, voltando ao tema de hoje, vamos falar do sistema constitucional tributário. Essa questão aqui. Vamos próximo slide. Aqui são os princípios tributários, princípio da legalidade, anterioridade, retroatividade, isonomia, liberdade de tráfego, princípio da proibição de isenções heterônomas. Não precisem ficar preocupados em copiar, porque depois eu vou enviar tudo isso. É mais um roteiro para a gente não se perder mesmo. Princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. Princípio da uniformidade na tributação sobre a renda, princípio da transparência, princípio da capacidade contributiva e princípio da vedação ao confisco. Vamos ver um por um. Princípio da isonomia. Deixa eu ver. Eu tenho umas anotações no celular, vou ver se precisa fazer uma lembrança. Bem, princípio da isonomia, todos estão na Constituição, tá? Os que não tiverem, eu sempre faço referência aqui. É vedada à União, Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direito. Tá? Princípio bem básico, né? Não tem muita questão para falar. O que tiver questão de jurisprudência, eu vou trazendo para vocês. O que for muito básico, enfim, é só leitura de slide, não é o melhor método, mas tá aí. Princípio da liberdade de tráfego. Eu acho que a gente já meio que tratou na aula passada, que fala que é vedado o estabelecimento de limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, sem salvar a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Daí a gente viu na semana retrasada que o pedágio não possui natureza de tributo. E é engraçado isso aqui, que tem uma corrente no WhatsApp, não sei se vocês já viram, que fala que a pessoa foi pegar o pedágio e falou, não pode cercear a minha liberdade. Vocês nunca viram isso? Alguém já viu, né? Alguma vez na vida. Algum tio do churrasco mandou. Então, não é verdade. Tá na Constituição que pode ter essa limitação. Princípio da proibição de isenções heterônimas. É vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Daí eu fiz o questionamento, se abrange tratados internacionais e também a exportação de serviços. O que acontece aqui? Sobre tratados internacionais, a União pode
eventualmente assinar algum tratado com outro país e que preveja a isenção de certos tributos, inclusive estaduais e municipais. Isso foi levado ao judiciário e foi perguntado se poderia fazer isso, né? Se não violaria esse princípio. E o Supremo, o STJ, o Supremo, disse que não viola esse princípio. Por quê? Quando a União faz isso, ela não faz em nome de si, ela faz como representante da República Federativa do Brasil. No plano das relações internacionais, a República Federativa do Brasil é representada pela União e não pelos estados e municípios, então a União pode instituir essas isenções por meio de tratados internacionais. E sobre exportações de serviços, o artigo 156, parágrafo 3º da Constituição, ele prevê que é possível uma lei complementar excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Então, eventualmente, o município pode ter não cobrar o ISS em relação a um determinado serviço em razão de uma lei complementar. Como está na Constituição, a gente sabe que tudo que está na Constituição existe um diálogo de harmonia. Então, isso é visto, a exportação de serviços é uma exceção a esse princípio. Tudo certo? Princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. A União não pode instituir impostos não uniformes em todo o território, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. E quanto aos estados, distritos federais e municípios, é vedado que eles estabeleçam diferenças tributárias entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Esse princípio, essa exceção aqui que faz a admitida concessão de incentivo, é o que, por exemplo, justifica a Zona Franca de Manaus, por exemplo, esse regime tributário diferenciado que tem lá. E esse princípio, não sei se vocês conhecem essa jurisprudência, mas o Supremo já definiu que não é possível instituir um imposto diferenciado em razão da nacionalidade. Então, alguns estados, eles impuseram impostos maiores para carros importados, por exemplo, do que dos carros nacionais. E o Supremo falou que isso é inconstitucional justamente por violação desse artigo aqui. Depois a gente vai ver no IPVA, com mais calma, que é possível ter diferentes alíquotas conforme o tipo de carro, mas o tipo de carro não envolve a nacionalidade. Princípio da uniformidade na tributação sobre a renda. É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, Distritos Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Bem, e o tautológico não tem nenhuma anotação a mais a ser feita. Posso ir passando? Vamos anotando o artigo mesmo, porque é muito comprido, né? Princípio da transparência. Oi? Tá no grupo, gente, também. Você passou agora já? Mandou? Princípio da transparência. Pode passar? A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Artigo 150, parágrafo 5º. Vocês já viram as notas fiscais que... Acho que foi no governo da Dilma que isso aconteceu. Eu tô até com uma nota fiscal aqui. Deixa eu ver. Aparece aqui o valor... Nem lembro. Nossa, esse aqui não tem, hein? Mas enfim, deveria ter. O valor médio dos impostos, assim, de todos dos encargos tributários. Aparece a lei? Que legal.
Essa lei é a 12.700. Isso, deixa anotado aí. E a ideia é que tragam todos os tributos, né? Eu acho que eles põem aproximadamente porque existem encargos indiretos, etc. Até essa lei ela foi vetada em 2 pontos, que falava que tinha que ter a discriminação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Daí, como é de difícil auferição, né? Imagina, para soltar assim automaticamente, isso acabou sendo vetado. Só curiosidade. Bem, princípio da capacidade contributiva. Tá. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Esse princípio ele fala sobre impostos, é um princípio que incide sobre impostos. Mas o Supremo já decidiu, nesse RE, que vale para todos os tributos. Então o princípio da capacidade contributiva é o princípio de que eu só tributo quem tem capacidade econômica, quem tem sinais de riqueza. Eu não vou, teoricamente, tá? Já vi sorrisos irônicos. Eu não vou tributar quem não teria capacidade de, enfim, de pagar o tributo. Não teria exterioridade de riqueza. Aqui tem umas questões que esse princípio da capacidade contributiva decorrem dele 2 outros princípios, que é o princípio da seletividade e o princípio da progressividade. O princípio da progressividade, você já deve ter ouvido falar, acredito. Basicamente, eles falam que alguns impostos eles podem ser progressivos. Isso significa que a alíquota ela cresce em razão do aumento da base de cálculo. Então, em vez de ser linear, eu ganho X, pago 10% sobre X, eu ganho 20X, pago 10% sobre 20X. Na progressividade, falam, se eu ganho X, eu pago 10%. Se eu ganho 20X, eu pago eventualmente, sei lá, 20%. Tá? Essa progressividade, nem todos os tributos admitem, alguns tributos admitem, eu vou falar especificamente nos casos que são admitidos. A seletividade é diferente da progressividade. Seletividade significa diferentes alíquotas em razão da essencialidade do produto. Então, vamos falar de algum produto aqui, o ICMS sobre medicamento, ele é super baixo, não é? Não é super baixo, mas deveria ser super baixo. E para produtos que que são supérfluos, deveria ser mais alto. Então, quanto mais essencial, por exemplo, comida, o tributo, a alíquota deveria ser mais baixa. E quanto maior, menos essencial, mas supérfluo, deveria ser mais alta. Tem uma pegadinha, que essa pegadinha é típica de concurso, sempre cai. Eu espero que caia de vocês lembrem de mim. O princípio da seletividade ele é expresso em relação ao IPI e ao ICMS. Vocês vão ver, isso está no texto da Constituição. Em relação ao IPI, o imposto ele deve ser seletivo. Então, uma imposição que o IPI seja seletivo. Agora, a Constituição coloca sobre o ICMS que ele pode ser seletivo. E você vai ver, na prova vai estar escrito o quê? Contrário, né? Os dois. Você sabe como que é essas pegadinhas sobretudo, primeira fase. O curioso, tem uma doutrina, que eu não vou lembrar o nome do doutrinador, mas que ele diz o seguinte, sobre o ICMS, tá? Só uma nota de rodapé. A Constituição fala que pode ser seletivo. Pode ser. Só que o que essa doutrina diz? Fala, se adotar diferentes alíquotas, ela deve se basear na essencialidade do produto. E não ser uma seletividade aleatória, do tipo ICMS sobre medicamento ser muito alto. Isso para ele, por exemplo, não faz sentido.
Se vai ter diferenciação, que seja com base realmente no princípio da seletividade, que busca essa questão da essencialidade. Tributar mais o que for supérfluo e menos o que for mais essencial. Tá ok? Princípio, a vedação ao confisco. É vedado à União, Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Eu grifei tributo porque no outro estava escrito imposto. O STF estende isso também para as multas, porque muito antigamente, o julgado antigo, 98, antes que isso, existia uma discussão sobre se esse princípio incidia sobre as multas. Então, por exemplo, existem estados que cobravam multas de 6 vezes o valor do tributo, 3 vezes o valor do tributo. Acho que o Rio de Janeiro, por exemplo, num caso que o STF julgou, que eu vi, acho que no estado do Rio de Janeiro mesmo, era 3 vezes o valor do tributo. Isso acontece muito também porque, por exemplo, o ICMS normalmente é 18%, e às vezes a multa ela é fixada não com base no tributo, mas com base no valor da operação. Então, sei lá, vamos supor que o ICMS seja 18% e a multa é 60% sobre a operação. Nesse caso, deu 3 vezes mais, né, do que o valor do tributo. Então, para o Supremo, até 100% do valor do tributo é condicional. Se for acima disso, é incondicional por causa do princípio da vedação com fisco. Eu escrevi isso aí. Aqui tem uma série de súmulas que decorrem desse princípio da vedação com fisco, que é bom vocês saberem, que falam sobre as sanções políticas tributárias, que é o impedimento do livre trânsito, do livre comércio, da iniciativa do empreendedorismo. Então, eu vou ler as súmulas para você. Artigo 70, súmula 70 do STF. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323 também do STF. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Existe só uma questão que o STF permite a apreensão de mercadorias pelo tempo necessário para lavrar o auto de infração. Então não é possível apreender a mercadoria como forma de cobrar tributo, mas é possível apreender para você fazer o auto de infração. Súmula 547 do STF. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Tá? E sobre essa questão das sanções políticas, eu deixei lá uma pergunta sobre o protesto. Existe uma lei que permite que se proteste também as dívidas tributárias. Isso acho que é uma lei de 2012, se não me engano. E o STJ falou que essa lei é legal, não tem nenhum problema e na jurisprudência é super aceito. Então pode haver protesto de dívida tributária, isso não é entendido como uma sanção político-tributária. Pode falar. Basicamente o fundamento que eles deram é você não elevar o valor, no caso da multa, além do percentual do tributo. Isso. Mas no caso não seria o contrário, que por exemplo a multa não é decorrente de um ato ilícito, seria um meio de você tentar coagir a pessoa a não praticar aquele ato, já que é uma demonstração de riqueza? Sim. Não, a parte da corrente que defendia que poderia era exatamente nesse sentido, que multa é uma sanção por ato ilícito, não é uma tributação, então não seria um sentido tributário. Mas o Supremo falou que não, que isso também ela entra nesse limite. Daí, como tinha que definir um parâmetro, né, porque é muito fácil falar o que não é, mas às vezes falar o que é com fisco é difícil, né? Então o Supremo definiu 100%. O valor, o limite é o próprio valor do tributo. Obrigado. Tá, tem uma definição aqui sobre sanções políticas tributárias. Tá no slide lá, nas anotações, só não está aqui. Referem-se a restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício da atividade econômica ou profissional lícita, utilizadas como meio de indução
ou coação para pagamento de tributo. Tá, agora vem a parte mais difícil, sim, vai começar a parte mais trabalhosa. Princípio da legalidade. Esse princípio diz que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Até aí, não muita novidade. Eu acho que a gente falou um pouco disso na outra aula, que eu falei sobre as medidas provisórias, que medida provisória pode se instituir tributo. E também a gente falou sobre a lei complementar, que a lei complementar, ela é necessária para instituir alguns tributos específicos, que são os empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais à União e contribuições sociais residuais à União. Tá? E lembrando também, gente, que medida provisória só pode instituir o imposto, o tributo, né? O tributo que não tem a reserva de lei complementar, porque se tiver reserva de lei complementar, não pode. Deixa eu ver se as exceções já estão aqui. Tá no próximo. Princípio da legalidade aqui. Sobre ainda o princípio da legalidade, fala que subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito, anistia ou remissão, ou seja, qualquer coisa que beneficie o contribuinte, só podem ser concedidas mediante lei específica, tá? Então, um decreto não pode isentar certos contribuintes do imposto. E no caso do ICMS, a gente vai ver mais com calma isso lá para frente, quando a gente falar do ICMS. No caso do ICMS, além da lei, é necessário uma autorização do CONFAS, que é o Conselho Nacional, composto por todos os secretários da Fazenda dos estados e pelo ministro da Economia, agora o ministro da Economia, né? O artigo 97 também traz alguns casos que são necessários, a necessária edição de lei. Então tá, instituição e extinção de tributos, majoração, redução de tributos. Isso aqui depois a gente vai conversar sobre majoração e redução, mas o CTN prevê isso. A Constituição tem uma previsão diferente, então nesse caso o CTN não foi recepcionado. Combinação de penalidades, isso aqui é bem importante. Então não pode ter penalidade colocado por meio de um decreto, precisa ser por meio de lei. E redução e dispensa de penalidades e outras garantias ao crédito tributário. Deixa eu ver se preciso falar mais alguma coisa aqui. Não, é do CTN. CTN. Bem, agora a parte mais difícil, que são as exceções. Então, princípio da legalidade, daí estão as exceções. Lembrando que para instituir o tributo sempre é necessário lei ou medida provisória, nos casos for cabível. Mas para as alíquotas, às vezes a Constituição dispensa a lei. A gente vai ver esses casos. Então, alíquotas de determinados impostos podem ser modificados por decreto. Esse aqui é um quarteto que sempre anda junto, né? Você já deve ter visto. Imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IPI e IOF. As alíquotas deles podem ser modificadas mediante um ato infralegal do Presidente da República. Alíquota do ICMS combustível monofásico. Esse ICMS combustível monofásico, ele aparece em todo lugar. Ele não existe, porque não teve lei complementar que instituiu, mas ele cai em concurso, então a gente é obrigado a saber. Como ele é exceção de tudo, ele sempre vai aparecer. Então, ICMS combustível monofásico pode ser reduzido ou restabelecido por convênio do CONFAS, que não é um ato legal, é um ato infralegal. A alíquota da CID de combustíveis pode ser reduzida ou restabelecida por decreto do Presidente da República. Isso sempre dentro dos parâmetros que a própria lei colocar. O decreto não pode se exceder ao que os limites que a lei determinar.
Ainda como exceção ao princípio da legalidade, é muito importante essa questão da obrigação acessória. Então, obrigação acessória, sabe? Que são aquelas imposições de fazer e não fazer que os contribuintes têm que fazer, como, por exemplo, emitir nota fiscal, levar a nota de transporte, conhecimento de transporte dentro do veículo de transporte. Todas essas obrigações, escrituração, tudo isso são obrigação acessória. E essas obrigações acessórias não precisam estar previstas em lei, elas são previstas em ato infralegal. Ó, aqui tem mais algumas exceções que eu queria passar para vocês. O STF entende que não é necessário lei para prazo de pagamento e de recolhimento. Então, se, sei lá, determinado imposto tem que ser pago todo dia 20 e é possível, por ato infralegal, por outra data, dia 10. Só que nesse caso aqui, o STF mesmo tem um outro julgado que diz que se essa data de pagamento foi prevista em lei, daí sim, só uma outra lei poderia mudar. Tá, o STF tem uma súmula sobre um outro entendimento aqui, que a alteração de prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita à anterioridade. Então é a mesma coisa aqui em cima. É que aqui eu misturei falando da anterioridade, mas a legalidade também é a mesma coisa. Não precisa ser prevista em lei a data e pode ser modificado a qualquer momento. Correção monetária. Se os valores estão atualizados conforme índices oficiais, não é necessário lei para modificar o valor se for decorrente de mera atualização monetária. Tá? Então, o princípio da legalidade foi isso. Tem que lembrar bastante essas exceções, que são as exceções que caem, né? Bem, princípio da irretroatividade. É uma vedação aos entes federados a cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. É meio até óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Senão... no mesmo sentido, o CTN tem disposição parecida, mas trata da ultratividade, que o CTN prevê que a lei a ser aplicada é a vigente à época do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, um tributo, em determinada data, teve fato gerador, se posteriormente essa lei for revogada, ainda assim se aplica. Daqui eu trouxe as exceções do princípio da irretroatividade. Tá tudo no artigo 106 do CTN, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Instituição de novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Então, existem uma série de procedimentos que falam como que deve se dar a apuração dos tributos e, eventualmente, se uma lei posterior vier modificar e tornar mais eficaz, o contribuinte não tem um direito de falar, não, essa lei não se aplica a mim, esse procedimento só doravante. Não pode falar isso, pode retroagir. Ampliar poderes de investigação das autoridades administrativas. Então, eventualmente, se essa lei também prevê uma ampliação dos poderes, ela também pode retroagir. E, eventualmente, algum imposto que não tinha sido detectado antes e passou a ser detectável, ele pode ser cobrado. Dar maiores garantias ou privilégios ao crédito tributário, exceto para atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Isso tudo está no artigo 106, tá? Quem quiser abrir o vadimeco. Se tratar de lei expressamente interpretativa. Então, se for uma lei interpretativa, às vezes tem alguns casos que se tem dúvida se existe ou não o fato gerador. Se posteriormente houver uma lei que interprete que é cabível o tributo naquela ocasião, ela é retroativa. Só que o importante é sempre que essa retroação é sempre para cobrar tributo, não é para incidir penalidade. Então aqui fala, lei expressamente interpretativa, exceto para aplicação de penalidades em infração dos dispositivos interpretados. Eu apertei algum botão aqui. Aqui, ó.
E por fim, fala da retroatividade benigna. É meio parecido com o que a gente tem no penal, né? Quanto a ato não definitivamente julgado, então aqui é para ato não definitivamente julgado. Se for julgado, não cabe isso aqui. Quando a lei deixar de defini-lo como infração, quando a lei deixar de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo, quando lhe combine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Tudo bem? Então o CTN, artigo 106, traz algumas exceções ao princípio da legalidade. Basicamente, ampliação de poderes de investigação, procedimentos, retroatividade benigna e lei interpretativa. Agora, uma parte mais enroscadinha aqui, que é o princípio da anterioridade. Em regra, eu deixei claro que é em regra, é vedado aos entes federados instituir ou majorar tributos no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, aí trata da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, ou noventena, como alguns chamam. Vamos ver que outro de anotação aqui. Redução. Como a gente viu aqui, ó, é para instituir ou majorar. Se for para reduzir, meio que entra naquela ideia geral que a gente tem, que se for para beneficiar, não precisa ter restrição. Então é possível, a anterioridade é uma exceção, vamos dizer assim. A anterioridade é um caso de redução. Daí, todas aquelas exceções que a gente falou lá sobre o princípio da legalidade, de certa maneira estão aqui na anterioridade também. Atualização monetária, também não precisa de anterioridade, também não precisa de lei. STF já diz que prorrogação do aumento de alíquota, aqui já é um pouco mais diferente. Prorrogação do aumento de alíquota, ela não incide o princípio da anterioridade. Então, alguns tributos aí que a gente vai ver as exceções, se ele precisaria incidir sobre ele o princípio da anterioridade, se for só um caso de postergar um aumento de alíquota, não precisaria, essa lei não precisaria ter essas restrições. Antecipação de prazo de recolhimento. Tem até uma súmula vinculante 50. Antecipação de prazo de vencimento do tributo, ela não precisa obedecer o princípio da anterioridade nem da legalidade, como a gente já viu, né? Revogação. Isso aqui é importante. Peraí. Revogação de descontos ou facilidades no pagamento, que são benefícios fiscais. Sobre isso aqui, o STF... Súmula vinculante 50. Sobre revogação e redução do benefício fiscal, o STF ele ainda não tem uma posição clara e firme sobre o assunto. Tem precedentes que falam que a redução equivaleria a um aumento de tributo, então, portanto, a gente precisava seguir o princípio da anterioridade. Só que também tem outros precedentes que falam que não precisa obedecer o princípio da anterioridade, tendo em vista que se trata apenas de uma revogação. Lógico que isso se o benefício fiscal não for condicionado. Se for condicionado, sei lá, você tem isenção se você construir um parque fabril. Daí sempre você tem que obedecer aquele período. Agora, quando é incondicionado, o benefício fiscal você dá sem nenhuma condição, né, nesses casos existe essa divergência. Mas olha só que o CTN prevê, artigo 104, inciso 3º. A extinção ou redução de isenção referente a impostos sobre o patrimônio ou renda deve observar anterioridade anual. Patrimônio ou renda. Isso, por exemplo, não inclui os impostos sobre o consumo, sobre a circulação de mercadoria. E aqui é que mora a divergência. Então, se perguntar
da anterioridade em relação à revogação e redução do benefício fiscal, você vai falar, ó, o CTN prevê isso aqui. Patrimônio ou renda, a revogação ela deve obedecer ao princípio da anterioridade. Agora, o que não for isso, existe essa divergência jurisprudencial ainda do Supremo que ainda não foi apaziguada. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó. Medida provisória. A medida provisória, que vocês sabem que ela é um ato do Presidente da República e tem força de lei, mas ela não é lei. E depois o Congresso Nacional ela converte ela em lei. Como fica o princípio da anterioridade e a medida provisória? Essa questão está no parágrafo 2º do artigo 62. É isso aí. Então, o que fala? A medida provisória, o princípio da anterioridade anual, ela é considerada no tempo da conversão da medida em lei. Então, não é o tempo da edição da medida provisória. Converteu a medida provisória em lei, a partir daí começa a contar o princípio da anterioridade. Então, eventualmente, se uma medida provisória for editada no final de um ano e só for convertida em lei no outro ano, ela só vai passar, aquele tributo só vai ser exigível a partir do outro ano, do ano X mais 2, né? X foi o ano que teve a medida provisória, X mais 1 ela foi convertida em lei, X mais 2 ela começa a ser exigível, aquele tributo começa a ser exigível. E o princípio da anterioridade nonagesimal em relação a medidas provisórias é considerado a partir do momento da edição da medida provisória. Tudo bem? Só que, lógico, a direito tributário tem o quê? Exceções. Exceções a tudo isso que eu disse da medida provisória. Está escrito no artigo 62, parágrafo 2º, tá, gente? O imposto sobre importação, o II, o imposto sobre exportação, IPI, IOF e o IEG, o imposto sobre guerra, é isso? Imposto extraordinário guerra, que será imediato. Daí tem uma jurisprudência do STF que fala, quando na conversão houver mudança substancial da medida provisória, que isso acontece, né? Bastante vezes. Acontece que a medida provisória ela acaba sendo profundamente alterada no processo legislativo. Quando isso acontecer, esquece tudo. Passa a ser a partir do momento da conversão tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual. Tá bom? Meio chato, né? É muita regra, né? Muita regra, muita exceção. Mas vão acabar as exceções. Princípio da anterioridade e as exceções ao princípio da anterioridade. Então, só tentando trazer vocês de volta. O princípio da anterioridade diz que, em regra, um tributo... Estava lá com o Rodrigo Maia. Já. Voltando na reforma tributária. Difícil. Nossa, né? Vamos simplificar de verdade mesmo, né? Então, o princípio da anterioridade diz que os tributos só podem ser instituídos ou majorados a partir do ano seguinte da instituição majoração e num período depois de 90 dias. Para todos os tributos? Não. Não é para todos os tributos. Então a gente tem as exceções à anterioridade de exercício. São IPI, Contribuição de Seguridade Social, CID combustível e ICMS monofásico combustíveis. Eu falei que esse ICMS monofásico ele sempre aparece, né? Ele não existe, mas ele aparece. E o que isso significa? Que esses tributos aqui, eles só têm a anterioridade nonagesimal. Então, se eu aumentar o IPI, daqui 90 dias eu já posso exigir. Tá certo? Mesma coisa com a contribuição de seguridade social, CID combustível e ICMS monofásico combustível. Agora, exceções à anterioridade nonagesimal. Ou seja, você tem que esperar um ano, mas não precisa esperar 90 dias. O imposto de renda e a base de cálculo
Presta bem atenção que é a base de cálculo do IPTU e a base de cálculo de IPVA. Vocês podem ver que são os impostos que são anuais, né? Então, faz um mnemônico aí na sua cabeça, escreve que os impostos de base anual, que nem imposto de renda, IPTU e IPVA, eles têm exceção à anterioridade nonagesimal. Então, eles só obedecem à anterioridade anual. Tudo bem? E tem exceções aos dois princípios. São os chamados tributos de emergência, o empréstimo compulsório em caso de calamidade ou guerra, impostos extraordinários de guerra e dos tributos de natureza extrafiscal, que é o II, importação, exportação e IOF, de movimentações financeiras. Então esse aqui, se mudar amanhã, não tem problema. E lembrando também que esses aqui, por exemplo, eles não precisam nem lei para ser mudados, né? Eles podem ser mudados mediante decreto. Deixa eu ver se eu tenho alguma... aqui a minha anotação é meio que a dica, assim. Os extras fiscais, eles podem ser cobrados imediatamente. Não precisa obedecer nenhuma anterioridade. Os de emergência também. Isso é meio até intuitivo, né? Imagina esperar um ano... começou uma guerra, vamos esperar um ano para começar a cobrar o imposto extraordinário guerra. Esses que só obedecem ao princípio da anterioridade anual, eles são tributos cobrados anualmente. Olha só. Não é óbvio, né? Mas tudo bem. Decora, tá bom. E ao exercício, a anterioridade de exercício, ou seja, que só espera uns 90 dias, é o IPI. Pensa no IPI da geladeira, não teve isso? Da linha branca que anunciava, daí vai começar a valer. Não era imediato, né? Você esperava um tempinho para ir lá comprar. Contribuição de Seguridade Social, a gente pode pensar aí que é sempre urgente a Seguridade Social, só que não dá para cobrar de um dia para o outro, né? E os combustíveis, gente? Esse combustível está sempre em algum lugar, assim. Ou na forma de CID ou na forma de ICMS. Eu tinha feito até uma anotaçãozinha aqui, se vocês me derem um tempinho para eu procurar, eu anoto na lousa. Vocês querem? Então tá, anterioridade. Adoro esses bocejos no meu aula tributário. Então, anterioridade são dois tipos, anual, certo? Ou de exercício, né? Mas é anual, mesmo. Ou a nonagesimal, que são de 90 dias. Então, a gente vai falar aqui das exceções. Então, em princípio, todos os tributos devem obedecer a ambos os princípios. Em princípio é isso. Em princípio, aos ambos os princípios, isso é engraçado, né? Em regra, ambos em princípios. Agora a gente está tratando das exceções. Tá bom? Então, como a gente está falando de exceção, vou deixar bem dramático assim. Para você não achar que é o contrário, né? Porque a chance de você achar que eu estou explicando o contrário não é pequena. Que já é confuso por si só. Então, uma exceção à anualidade é o quê? IPI, desculpa, anterioridade anual. Anualidade é outra coisa. IPI, Seguridade Social, CID, combustíveis, ICMS, combustível monofásico, que só existe para encher, para dar questão de concurso.
Então aqui não é um nonagesimal, ou seja, só obedece ao princípio da anterioridade anual. Base de cálculo IPTU mais base de cálculo IPVA. Não obedece a nenhum dos dois. Empréstimos compulsórios. Tudo bem? Empréstimos compulsórios, EC? Mais CI, IE e IOF. Tem uma questão interessante, hein? Não é qualquer... Vocês lembram, o empréstimo compulsório tem duas espécies. Porque não basta uma espécie, precisa ter duas, né? Qual? A primeira espécie é em caso de calamidade ou guerra. Agora tem outro caso de empréstimo compulsório que é para investimentos. Investimentos de interesse social e utilidade pública. Nesse caso, respeita os dois. Olha que pegadinha, né? Maravilhosa. Então, é um empréstimo compulsório de guerra e calamidade. Então, se falarem para você assim, o empréstimo compulsório é uma exceção. Os empréstimos compulsórios não estão adstritos aos princípios da anterioridade anual ou nonagesimal. Está errado, uma questão errada. Por quê? Só uma espécie, o guerra e calamidade. O de investimento público, não. Foi bom o desenho? Mais ou menos, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Não. Tá, ok. Bem, com isso a gente acaba a parte de princípios. E passamos para a parte de imunidades. Vocês querem fazer intervalo quando? 9 horas ou agora? 9 horas? Tá. Então vamos fazer assim, vamos tentar terminar imunidades. Deixa eu ver quantos slides tem. É que imunidade é muita coisa, é só apresentar, sabe? Então acho que dá para terminar a imunidade e depois a gente já passa para os tributos estaduais. Tá, imunidades. São normas constitucionais de desoneração tributária qualificadas por parte da doutrina como norma de não competência. O que o Paulo de Barros Carvalho quer dizer com isso? Lembra que a gente viu que a Constituição ela não cria impostos, ela dá competência para os entes criarem impostos. Então, quando ela cria normas de imunidade, ela está fazendo justamente ao contrário. Está falando, você não tem competência para criar impostos sobre isso e sobre aquilo. O STF ele reconhece as imunidades como cláusulas pétreas, por expressarem garantias fundamentais do contribuinte. Então, não seria possível assim retirar uma imunidade prevista no texto original da Constituição. As imunidades não excluem a obrigação de cumprir as obrigações acessórias, uma vez que elas não dependem da obrigação principal. Então, ainda assim, se você tiver, por exemplo, as entidades de filantropia, que é elas de assistência social, mesmo elas sendo imunes, e a gente vai ver isso na frente, elas ainda assim precisam manter escrituração contábil. Elas precisam emitir nota fiscal, elas precisam estar sob o controle do fisco. O STF decidiu em repercussão geral que os requisitos para o gozo de imunidade têm que estar previstos em lei complementar, porque não está escrito expressamente na Constituição, naquele artigo 146, sabe, que trata da lei complementar, no caso de tributário, não fala lá que as imunidades têm que estar previstas, mas falam que os limites de tributar têm que estar previstos em lei complementar. Então o Supremo entendeu que entre os limites ao poder de tributar estão as imunidades, então qualquer coisa que se trate sobre imunidade tem que ser mediante lei complementar.
Tem uma questão que vocês vão ler na Constituição, e eu proponho que vocês sempre leiam a Constituição mesmo, fazendo a leitura da lei seca, né? Vocês vão ver que às vezes o constituinte ele é atécnico, às vezes ele coloca isenção. Ficam isentos, etc. Quando fala isenção, a gente tem que ler imunidade. Tá, isso aí. A primeira imunidade que a gente vai estudar aqui é a imunidade recíproca. A imunidade recíproca impede que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Mais uma vez, a Constituição fala impostos e o Supremo dá uma interpretação ampliada sobre isso e fala sobre todos os tributos. Só que não é bem assim todos os tributos, porque, por exemplo, Seguridade Social, o INSS ele pode cobrar dos estados e dos municípios as contribuições sociais. Mas, enquanto princípio, o Supremo entende que a imunidade recíproca ela é ampla, não é só para impostos. Tá. A justificativa doutrinária para a imunidade recíproca é que os entes federados eles não expressam capacidade contributiva. Lembra que a gente viu capacidade contributiva, que é a expressão de riqueza? Como os estados, os municípios, federal, União, eles exercem esse munus, esse serviço público, as atividades deles não é para enriquecer, não é nada, é uma prestação de serviço para a sociedade. Então, por causa disso, é uma decorrência do princípio da capacidade contributiva, desculpa. E também pelo Pacto Federativo. Também é justificado pelo princípio do Pacto Federativo que os entes federados comecem a tributar um ao outro. Tá. Agora aqui, ó, parágrafo 2º. A imunidade é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, é extensiva às autarquias e fundações. Não fala nada de empresa pública, nem sociedade de economia mista, mas a gente vai ver que o Supremo vai estender também para eles. No que se refere ao patrimônio, a renda aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Então, aqui nesse caso das fundações e autarquias, tem que ser vinculadas às finalidades. Um exemplo da jurisprudência mesmo, diz que se uma autarquia tem um terreno baldio, por exemplo, não está sendo usado para serviço, nada, esse terreno ele poderia ser, poderiam cobrar IPTU sobre esse terreno, diferente dos entes políticos. Os entes políticos não poderia ter terreno baldio sem sofrer incidência de IPTU. Só que as autarquias e fundações, a jurisprudência diz que não, tem que ser vinculado ao serviço. Ainda sobre imunidade recíproca. A Constituição prevê que a imunidade recíproca não se aplica ao patrimônio, renda ou serviço relacionado com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nem exonerar o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Mas olha que curioso. Então diz: exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Isso é o Estado quando atua na economia, conforme o artigo 173, mediante livre concorrência. Ou às vezes também pelo monopólio, no caso de, por exemplo, de serviços de água e esgoto. Mas a Constituição é clara ao dizer que nesses casos não existe imunidade tributária. Então precisaria pagar tributo no caso de empreendimentos privados ou de tarifas. Só que o que o Supremo vem fazendo, ele vem entendendo que se tratar de serviço público ou prestado serviço público prestado em monopólio, como por exemplo a Sabesp presta serviço público e mediante tarifa, ela teria isenção. Ela tem isenção não, desculpa, imunidade.
A mesma coisa para o Correios. E o Correios é mais curioso ainda porque parte das atividades do Correio é feita em regime de monopólio, de exclusividade, né? A entrega de correspondência, e parte não é. Parte dos serviços do Correio dos Correios são prestados em livre iniciativa. A parte de entrega de encomenda. Então, mesmo nesses casos, o Supremo falou, não, existe a imunidade. Você poderia falar, mas está dando uma vantagem competitiva em relação às outras empresas, certo? Daí o argumento do Supremo naquele momento foi só que isso é o que financia a atividade de caráter que nenhuma empresa prestaria para levar uma carta lá para os confins do Brasil, não levaria uma carta, mas os Correios têm que fazer isso. E eles só conseguem fazer isso também por causa dessas atividades em regime de competição. Isso é o que o Supremo disse. Então, a Constituição, a gente for ver o que o Supremo diz e o que a Constituição diz, literalmente existe uma boa diferença. No caso da Infraero também, o Supremo diz que a Infraero, né, que é a empresa que cuida dos aeroportos, ela também tem imunidade tributária. Então, o município não pode cobrar imposto sobre serviço. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui. É isso aí. É curioso que mesmo tarifa, né? Porque inicialmente a jurisprudência falava, se é um serviço público prestado sem lucro, alguma coisa assim, não tem, mas hoje em dia já ampliou para tudo, né? No caso da Infraero, se o município pudesse, qual é o tipo de... Seria ISS, Imposto sobre Serviço. Imposto sobre Serviço. Já. Depois a gente vai ver, tem um caso desse. Será que eu já posso falar agora sobre ISS? Eu vou falar mais pra frente, mas já que falou, por exemplo, o município, ele pode cobrar ISS, poderia, em tese, há dúvida, né, jurídica sobre isso, mas poderia, em tese, cobrar tributo sobre o serviço prestado pelo metrô. E por muito tempo o município de São Paulo entendeu assim, que levou a questão até onde pôde ir e depois acabaram fazendo uma lei que prevê isenção, aí sim isenção, que é em lei, isenção aos transportes metroviários. Mas por muito tempo a Prefeitura de São Paulo entendia que devia o metrô, é um serviço que não existe imunidade nesse caso. Imunidade recíproca. Só alguns alertas aqui. A imunidade, todas as imunidades, elas atingem o contribuinte de direito. Você sabe a diferença entre contribuinte de direito e contribuinte de fato? O contribuinte de direito é aquele que é obrigado a recolher o tributo. É o contribuinte mesmo. É que alguns outros tributos, como o tributo sobre o consumo, eles são tributos que economicamente ele atinge umas pessoas. Então, por mais que a empresa pague ICMS, no fim da cadeia produtiva, quem vai pagar o tributo economicamente, quem vai sentir, somos eu e você. Então, nós somos contribuintes indiretos do ICMS. Eu não sou contribuinte do ICMS, eu não pago lá. Eu não vou lá, não recolho guia, nada, não tenho um regime contábil, nada disso. Só que eu que pago, no fim das contas, economicamente, o tributo. Isso é um tributo direto isso é um tributo indireto e estou falando de contribuinte de direito e de fato. Então, nós somos contribuintes de fato. A questão importante é por quê? Por exemplo, o Estado ele é imune. Só que quando ele faz uma compra, ele paga eventualmente um tributo ali. Quando ele adquire um serviço, o Estado adquire um serviço. Naquele serviço, quem presta serviço, ele tem que pagar ISS. O Estado, nesse caso, ele é contribuinte de fato. E nesse caso não existe imunidade. A imunidade é sempre quando é contribuinte de direito. Não sei, vocês conseguiram entender? Tá? E não afasta a responsabilidade tributária por sucessão. Isso é até um caso que teve, que a União ela sucedeu uma rede ferroviária. Daí o que aconteceu? Essa rede ferroviária tinha várias dívidas, privada e tal, e a União sucedeu. Né? No que a União sucedeu, ela começou a falar, não, agora eu não devo mais porque imunidade tributária. Daí o que foi decidido é que não. A imunidade
a imunidade era para ato seu, não para ato por sucessão. Você sucedeu uma empresa que tinha que pagar o tributo. Mas ela, nesse exemplo, ela sucedeu enquanto pessoa de direito privado, ainda que de origem pública, ou com o ente federativo, o ente público? Ente público. Era uma empresa, uma sociedade de economia mista, isso mesmo, que foi extinta, e daí a União sucedeu. E a gente viu que... Aí, por exemplo, o crédito débito tributário da União, por exemplo, não teria, porque há uma confusão, né? Não, da União não. Da União não. Mas ICMS, por exemplo, transporte ferroviário interestadual incide ICMS. Daí, nesse caso, teria devido. Imunidade de templos de qualquer culto. Tá. O que tem que falar aqui? Isso é uma imunidade de templo, né? Chamado. O STF tem jurisprudência que estende para a IPTU a imunidade para o IPTU sobre cemitérios que seja extensão de entidade de cunho religioso. O STF estende também para atividades cujos rendimentos forem revertidos para as atividades essenciais dos templos. O caso clássico aqui que se fala é sempre do estacionamento. Então existe um estacionamento na porta da igreja, é uma prestação de serviço. Então o município pode cobrar pelo estacionamento? A jurisprudência falou não. Mas nem sempre está vinculado. Não, a ideia é que se a renda for convertida para o templo, então pode. Não precisa nem ser um serviço no dia do culto, pode ser um estacionamento que funciona de segunda a sexta ali do lado, às vezes, de um centro comercial, não tem problema. A imunidade também é estendida. E o STF tem a jurisprudência que fala que não abrange a maçonaria. É uma decisão curiosa que acho que foi o ministro Lewandowski, ele pegou vários sites de maçonaria que eles sempre se definem, eles próprios se definem assim: não somos religião, somos fraternidade, um grupo fraterno, filosófico, e nós compartilhamos uma filosofia de vida, mas não é uma religião. Então, se eles mesmos estão dizendo, né, meio que o argumento assim, se eles mesmos estão dizendo, então que ature as consequências. Né? Quem fala demais não entra lá. Né? Tá. Agora a gente vai passar uma parte bem rápida sobre algumas imunidades, é mais para apresentação mesmo. Imunidade de patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações. E aqui tem essa súmula da STF que ela vai ser repetida em vários outros lugares, que é: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a partidos políticos, a templos religiosos, a assistência a entidade de assistência social. Isso vai ser repetido várias vezes. Não precisa ser vinculado à atividade, desde que a renda seja convertida para o... 724 assunto. Imunidade de patrimônio, renda ou serviços de entidades sindicais dos trabalhadores. Tem uma pegadinha aí que é dos trabalhadores, não vale para os sindicatos patronais. Então, se tiver lá na questão todos os sindicatos, eles podem assinalar como errado. Agora, se tiver aos sindicatos, vai dar aquela dúvida, né? Qual deles? Imunidade de patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Essa aqui é uma imunidade condicional, que é uma vez que precisa ser atendida a alguns requisitos. E essa lei é uma lei complementar, por quê? Imunidade é um limite ao poder de tributar, e a interpretação do Supremo é que precisa ser lei complementar, não está expresso na Constituição isso. E o nosso CTN prevê as hipóteses, as condições para obtenção aí dessa imunidade. Então é não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas a qualquer título entre os associados. Isso, por exemplo, se falar a entidade não pode ter lucro. Não é verdade. A entidade pode ter lucro.
Não há um problema em ter lucro. O problema é distribuir o lucro. Então o lucro não pode ser distribuído. Se houver lucro naquela atividade e ela for revertida em ganhos lá, aumento, expansão, tudo bem, não tem problema. O problema é distribuir lucro. Aplicar integralmente um país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, tudo no artigo 14 do CTM. Manter em escrituração suas receitas, despesas em livros investidos, formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Que a gente já falou que a imunidade não abrange as obrigações acessórias. Sobre a assistência social, acho que tem uma jurisprudência aqui. O STF diz que entidades fechadas de previdência social só poderão ser classificadas como entidade de assistência social caso não cobrem contribuição de seus associados. Isso é uma súmula 730. Uma boa cara de questão essa aí, né? Súmula 724, mais uma vez. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a entidades sindicais, instituição de educação e assistência social, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais atividades. E o Supremo diz que o sistema S também é imune justamente por essa questão da assistência social. Imunidade sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. É chamada imunidade cultural, é uma imunidade objetiva, ou seja, atinge o objeto, entre aspas, livro. Entre aspas, porque tem várias outras questões. Abrange também filmes e papéis fotográficos, tem súmula do Supremo, e chapas e impressões de jornais. Abrange manuais técnicos e apostilas, álbum de figurinhas. É legal a decisão que fala do álbum de figurinhas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Se eu não me engano foi o Marco Aurélio, o relator, ou ele falou isso. Ele falou que o álbum de figurinha muitas vezes é o primeiro contato com a cultura que a criança tem. Então, ele faz estilo Marco Aurélio, né? Faz aquele contexto, né? Lista telefônica eu achei fantástico, assim. Que é informação. A ideia do Supremo é, se tem alguma informação veiculada, é imune. Agora, por exemplo, e os e-books, que muito tempo teve divergência doutrinária, jurisprudencial, finalmente eles disseram que é imune. Por favor, né? Mas logo que começou, existe uma discussão muito séria, assim, se era ou não imune. Deixa eu ver. E-books. Então, calendários, encargos de propaganda, não. As revistas, sim. A revista entra. Então, a revista que tem a propaganda entraria na imunidade. Agora, se é um encarte meramente de propaganda, daí não. E tem um detalhe, aqueles formulários, sabe que às vezes a gente vê lá, formulário de, nota fiscal, que às vezes compra essas lojinhas. Aquilo, eu esqueci de anotar por alguma razão, mas o Supremo falou que aquilo não é imune. Aquilo pode ser tributado. Mas é papel, né? Livro fiscal, por exemplo, aqueles livros fiscais, isso também não está abrangido pela imunidade. Chamada imunidade musical. Aí é mais apresentação mesmo, que também é outro tipo de imunidade objetiva. É vedado cobrar impostos sobre fonogramas, videofonogramas e obras literomusicais que sejam interpretadas por artistas brasileiros e produzidas no Brasil, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Quem soubesse decorar isso deveria passar direto no concurso, né? Falou tudo isso. É isso aí. Então, aquela etapa industrial de copiar o CD, fez o CD. Então, o CD tem imunidade. Agora, chegou lá no lugar de fazer 1 milhão de cópias, aquele 1 milhão de cópias não tem imunidade. É isso que está falando o artigo. Os internacionais também todos têm? Não, só o brasileiro. Então, o internacional não é imune. Não é imune. O internacional não é imune. Não é imune. Mesmo se o CD é produzido aqui. Sim. Produzido aqui, não. Uhum. Então,
Também. Brasileiros é obrigatório. Se tiver parceria, boa pergunta. Acho que sim, né? Porque... Não, daí seria imunidade. Ao menos que seja uma fraude, imagina, qual que é a parceria? O cara tocou... o cara tocou o tecladinho bem baixinho lá. Tá. Outras imunidades. Nossa, essa parte é bem... Não combinei no slide, né? Não, pior que eu esqueci, hein? Eu esqueci umas duas aqui. Outras imunidades. Imunidades relativas à exportação. IPI não incide sobre produtos destinados ao exterior. ICMS não incide sobre mercadorias e serviços para o exterior. E ISS não incide sobre serviços para o exterior, se previsto na lei complementar, tá? Esse terceiro aqui, vocês fazem uma anotação que precisa estar previsto na lei complementar. Outros casos. O ITR não incide sobre pequenas glebas rurais quando o proprietário não tiver outro imóvel. Isso tudo é da Constituição, tá? Alguns eu esqueci de anotar. O ICMS não incide sobre rádio e TV abertos. Aqui o serviço de radiodifusão de imagem e som, se for gratuito e aberto, eles não incidem ICMS. Agora, tipo, TV a cabo incide, tá? ICMS não incide sobre operação que destine petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos, derivados e energia elétrica a outro estado. Só que aqui tem eu vou falar disso depois na frente, mas já vou dar uma palhinha. Não existe imunidade para a saída, mas para a entrada não existe imunidade, tá? O Supremo julgou assim, depois eu explico melhor quando falar do ICMS. O ITBI não incide em transmissão para realização de capital ou fusão, incorporação, cisão, extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante for compra em negócios imobiliários. Lógico. Então a ideia é, se eu for montar um negócio, um estabelecimento, adquirir uma casa para isso, eu não pago ITBI. A ideia é essa. Impactos para transferência de imóveis... Impostos para transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Também tem imunidade. Acho que esse artigo é legal, né? Para se cobrar. Imunidades de taxas e contribuições. Até agora a gente está vendo mais de impostos, né? Contribuição sobre aposentadoria, né? Os proventos, né, de aposentadoria e de pensão concedido pelo regime geral de previdência social. Então, quem é aposentado não paga contribuição previdenciária. Isso é uma imunidade. Contribuição para a Seguridade Social das entidades beneficentes de assistência social. Então, quem tem a entidade de assistência social, além daquela imunidade que a gente já viu lá, geral tem essa específica das contribuições sociais. Que lembra que a gente viu que para contribuição social não existe a imunidade, né? A gente viu isso, né? Por isso que existe essa especificidade. A contribuição sobre a aposentadoria só não incide no regime geral, né? Sim. No regime próprio. No regime, isso, bem lembrado pela colega. No regime próprio de previdência social existe a contribuição previdenciária no que excedeu o teto da RGPS também, né? A ideia também é essa mesmo, que quando é RGPS no teto ninguém paga, no serviço público até o teto você não paga, o que exceder você paga o sobre excesso. Imunidade sobre receitas decorrentes de exportação. Isso talvez seria melhor ter posto lá no slide anterior, mas enfim, quando eu falo de exportação. Mas tem essa imunidade das receitas sobre as decorrentes da exportação. Ainda não acabou, gente. É muita imunidade, né? Imunidade de taxas e contribuições, imunidades de taxas. Daí aqui é meio aquele artigo 5º da Constituição, né? Mas eu acho que é legal. É legal. Normalmente a gente lê esse artigo e a gente não entende como imunidade tributária. Lógico que o tributarista vai enxergar pela ótica dele, né? Então, imunidades sobre o direito de petição. Daí por isso que tem essa súmula vinculante do Supremo, número 21. Inconstitucional, exigência de depósito.
ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, todo recurso administrativo tem que ser gratuito. E não pode ser exigido nenhuma caução, nada do poder público. Obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Assistência jurídica integral, os que comprovarem suficiente recurso, né? Assistência judiciária. Registro civil de nascimento, certidão de óbito para os pobres. Habeas corpus e habeas data, aí na forma da lei, autos necessários ao exercício da cidadania. Isso acho que vocês todos já sabiam, né? Agora a gente vai começar impostos estaduais. Vamos fazer um intervalo antes? Vamos respirar, né?